Amém, graças a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde as eras e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, na quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que esteve oculto, graças ao Senhor, que havia um mistério, que esteve oculto. E aqui, a respeito desse mistério, os grandes homens do Antigo Testamento, Moisés, Abraão, ele fala aqui em 1 Pedro 1,10, a respeito desta salvação, a respeito deste mistério, esteve oculto, mas foi revelado aos seus santos. A esse respeito dessa salvação, os profetas examinaram e investigaram diligentemente, as quais profetizaram acerca da graça que viria a vós. Então, quando nós falamos desse mistério, esteve oculto das gerações às gerações. Os profetas examinaram, eles investigaram diligentemente, as quais profetizaram acerca da graça que viria a nós. Então, quando nós falamos desse mistério que esteve oculto, os profetas anelavam, hoje está em nosso lugar. Eles examinaram, investigavam a respeito dessa graça que viria a vós. Em Gálatas fala para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, através de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, é a respeito dessa graça que eles investigaram. E aqui no versículo 11, investigando a que época ou circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao testificar com antecedência sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que viriam depois desses. Então, quando nós falamos desse mistério que esteve oculto, os profetas examinaram, investigaram a respeito dessa graça que viria a nós, para ser o nosso desfrute. Então fala assim, o mistério que esteve oculto, graças ao Senhor, esteve oculto, já não está mais oculto. Cristo foi revelado. Cristo foi encarnado através do ventre de Maria. Cristo foi revelado aos homens. Os homens pôde tocar em Cristo, falar com Cristo, ouvir Cristo. Um mistério que esteve oculto, mas através da encarnação, através do viver humano de Jesus aqui na terra, Cristo foi revelado. Deus foi revelado às pessoas, aos santos. E fala assim, o mistério que esteve oculto desde as eras e as gerações. Então os profetas investigaram a questão desse mistério. Quando que viria? Em que época que viria essa graça, esse Cristo revelado aos seus santos? Aí fala, mas agora não está mais oculto
mas agora foi manifestado, né, aos seus santos. Então, quando aquela criança nasceu, Cristo foi, né, manifestado. Quando ele viveu aqui na terra, Cristo foi manifestado. As pessoas pôde ouvir, tocar em Cristo, tocar em Deus. A palavra que estava desde o início. Em capítulo de João fala que o Verbo tornou-se carne. Então ele foi manifestado, tornou-se carne, cheio de graça. Então a graça veio, né, à terra. O mistério que esteve oculto das gerações em gerações foi manifestado aos seus santos, às pessoas. E através da morte de Cristo, através da cruz, Cristo gerou muitos grãos. Hoje Cristo está em nós. Cristo vive em nós. Cristo habita em nós. Porque Cristo foi manifestado. Deus tornou-se carne e habitou entre nós. Através do seu viver humano, através desse Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, através da cruz, Cristo foi manifestado. Cristo entrou para dentro do homem. Esteve oculto. Os profetas examinavam, anelavam estar e desfrutar desse mistério, dessa graça que hoje nós podemos desfrutar. O mistério que esteve oculto desde as eras e as gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Foi manifestado a nós, as quais Deus quis dar a conhecer. Qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios? Então esse mistério se revelou entre os gentios, foi manifestado. As pessoas ouviram Deus, ouviram Cristo, tocaram em Deus. O mistério que esteve oculto foi manifestado, a graça veio à humanidade, quais Deus quis dar a conhecer. Qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios? Qual é o mistério entre os gentios? Qual é esse mistério? O mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Então, através do seu viver humano, através da cruz, Cristo tornou o Espírito e entrou para dentro do homem. Cristo em nós. Esse Cristo que estava no céu, estava na glória, esse Deus invisível, que ninguém podia tocar, foi manifestado através de Jesus Cristo aqui na terra. E através dessa morte, da ressurreição, Cristo gerou cada um de nós. Hoje temos a semente da vida plantado no nosso interior. E essa semente é Cristo. E quando nós desfrutamos, quando nós ganhamos Cristo, Cristo é manifestado. Cristo dispensa para nós essa vida, essas riquezas. A palavra diz que o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam, todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o amam. Cristo vai se manifestando. Agora, se manifestar é a riqueza de Cristo, o desfrute de Cristo.
Cristo em vós. Agora nós temos uma esperança. Antes não tínhamos esperança. A nossa esperança, nós não tínhamos futuro. Mas através de Jesus Cristo, através da cruz, Cristo entrou para dentro de nós e nos deu uma esperança. A esperança da glória. Então Deus agora quer nos conduzir à glória. Cristo quer nos conduzir à glória. Então essa é a nossa responsabilidade. Desfrutar Cristo, viver Cristo, comer Cristo, respirar Cristo. Colossenses nos mostra que tudo é Cristo. Tudo é sombra de Cristo. A luz é sombra de Cristo. A água é sombra de Cristo. As festas é sombra de Cristo. Tudo é Cristo. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos de Cristo. Desfrutando Cristo, Cristo vai crescendo em nós. Cristo vai se formando em nós para nos preparar para o grande dia e quando Cristo se manifestar. A palavra diz em Colossenses que nós também iremos ser manifestados com Ele em glória. Mas para isso nós precisamos desfrutar Cristo. Não viver mais para as coisas dessa terra. Colossenses fala, buscai e pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Para que, quando Cristo se manifestar, essa esperança possa ser consumada, de reinarmos com Cristo, ser manifestado com Cristo em glória. Então o mistério não está mais oculto para nós. Cristo foi manifestado. Cristo entrou para dentro de nós. O nosso problema hoje, o maior problema, é desfrutar Cristo. É viver Cristo. Andar com Cristo. Esse é o nosso problema. Porque ainda nós pensamos, ainda buscamos as coisas daqui da terra. E tudo que é da terra vai virar pó. Mas a palavra em Colossenses fala, buscai, pensai nas coisas lá do alto. Para que quando Cristo se manifestar, nós também podemos ser manifestados, essa esperança possa ser consumada, que é reinar com Cristo. Ser conduzido à glória. Então, graças ao Senhor. O livro de Colossenses nos mostra que nós precisamos de Cristo. Que Cristo é tudo em nós. Que Cristo vive em nós. Que Cristo habita em nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém.